morrer, para morrer no lugar de uma família. Né? Nós temos exemplos agora na Itália precisamente um exemplo de um padre idoso, né, que cedeu o seu respirador para um outro jovem, e por isso ele morreu, por conta da Covid-19. Né? Então, o padre, quando ele assume, quando ele abraça o seu ministério, ele sabe que é um ministério que arrisca a sua própria vida. Mas vocês usam algum tipo de equipamento de proteção individual para Sim. beneficiar os enfermos? Vocês usam o quê? Capote, máscara? Utilizamos todos esses instrumentos que o próprio hospital nos apresenta. Né? E a orientação que nós temos é fazer a unção dos enfermos com uma haste flexível, né, com algodão nas pontas, ou então com uma pinça com um algodão, para se evitar o contato direto com o enfermo. Já teve algum padre infectado em decorrência do Tem, ministério? inclusive padres mortos, né, aqui no Rio. Teve um padre idoso, padre Mário, que morreu com a Covid. Estava bem em casa. Não, ele já era idoso, já era velho, de 80 e poucos anos. Mas ele estava em casa, estava bem, né? E começou a apresentar sinais, levaram para o hospital lá, testou positivo e morreu. E há outros mais jovens que também estão com a Covid, mas que se recuperam bem. Há um outro também. Desculpa. Não, eu estou te interrompendo. Não, falei. Interromper padre das artes. Né? Sim. Há outro, inclusive, de Rio das Pedras, né? Que quase morreu. Agora conseguiu sair do respirador e está se recuperando lentamente. É o padre Marcos Vinícius, de Rio das Pedras, que é mais jovem. Padre, e no caso do sacramento da confissão? Esse tem como, por exemplo, o Conselho de Medicina, o Conselho de Psicologia, eles autorizaram a consulta online. Na verdade, o Conselho de Psicologia já permitia. O Conselho de Medicina flexibilizou essa questão da consulta online. A arquidiocese, ela tem legitimidade e poder para flexibilizar a confissão online, ou isso tem que vir apenas da Santa Sé? Não, nem a Santa Sé teria como fazer isso, porque se trata... Não, porque se trata de um sacramento instituído por Cristo, né? Está dentro da linha doutrinal da igreja e também tradicional. A Santa Sé, ela não muda a doutrina, ela interpreta a doutrina. A Santa Sé, ela não muda a tradição, né? Ela também faz a tradição ser mais viva e se adaptar aos tempos, mas não se trata de uma mudança na tradição. E dentro da tradição da igreja, os sacramentos eles sempre foram presenciais, porque para que eles ocorram, eles precisam de matéria e forma. Né? Então, qual é a matéria? A matéria do sacramento da confissão é o penitente ali presente, né? E expondo os seus pecados, acusando os seus pecados, aquilo que nós chamamos de matéria de pecado, e do outro lado um sacerdote que vai então dizer a forma através da qual os pecados são redimidos, né? Que é a fórmula sacramental. Isso não poderia ser feito, por exemplo, pela webcam? Não. Você pode fazer pela webcam uma direção espiritual. Né? Agora, os sacramentos, dentro da tradição da igreja, da tradição viva no sentido teológico, ela é sempre presencial. O senhor tem feito direção espiritual pela webcam? Não. Primeiro que eu não tenho costume de usar, né? Webcam. Tenho usado mais para videoconferências, para as reuniões nas quais eu sou convidado. Às vezes eu tenho utilizado mais o WhatsApp de algumas pessoas que têm no meu WhatsApp particular e que acabam recorrendo, né, pedindo orientação, e aí sim eu tenho utilizado. E acabo também utilizando as próprias homilias das missas que celebro diariamente, transmitidas pelo YouTube, para fazer esse momento de orientação espiritual. E falando em homilia, a homilia de hoje deve ter sido um pouco especial, não? Sim, claro, muito especial. Entrando agora no nosso tema, Uhum. padre, o que significa Pentecostes? Tanto no sentido, o que significa a palavra Pentecostes e o que significa Pentecostes para a igreja? Sim. Pentecostes
né? Vem de 5, penta, né? 5. E a festa de Pentecostes ocorre 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo. Há uma associação muito íntima entre a festa de Pentecostes e a festa da Páscoa. Não são festas assim distintas, mas que estão intimamente associadas. Isso já desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento, porque a festa de Pentecostes, ela era uma festa judaica, né? Antes mesmo que Jesus ressuscitou. Pentecostes era uma festa judaica? Sim, sim, Pentecostes era uma festa judaica. Quando Jesus ressuscitou, ou quando ocorreu a festa de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, os judeus já celebravam Pentecostes há 1500 anos. Foi uma festa instituída por Moisés, né? o profeta. Então, Moisés, ele naquele caminho de condução, né? Caminho de libertação, de condução do povo hebreu, que passou mais de 400 anos, para ser preciso, 430 anos, de escravidão no Egito, ele ali vai formulando a identidade, vai construindo a identidade judaica, inclusive construindo uma identidade que é toda formulada a partir da liturgia, né? E Moisés, ele cria ali algumas festas litúrgicas. Isso por própria orientação divina, pois o Senhor falava pessoalmente com Moisés. E a primeira festa instituída é qual? A festa da Páscoa, que é a festa da libertação do Egito rumo à terra de Canaã, a terra que o Senhor prometeu, né? A terra da promessa. Essa foi a primeira festa instituída, festa litúrgica, a festa da Páscoa, e ela ocorre no sábado, né? No sábado. Os judeus ainda hoje eles celebram a sua festa, a sua Páscoa no sábado. Jesus, ele é crucificado, portanto, na sexta-feira à tarde, né? Ali a sua paixão, na verdade, já começa desde cedo, mas ele morre às 3 horas da tarde, quando então os judeus eles começam, né? Logo depois eles já começam, quando aparece a primeira estrela no céu, já começa o Shabat, já começa o sábado santo deles. Então eles começavam a oferecer os seus sacrifícios. Então o sacrifício de Jesus na cruz, ele ocorre meio que concomitantemente com os sacrifícios que os judeus ofereciam, né? Os sacrifícios de cordeiros. Por isso Jesus é o cordeiro imolado, né? Mas para a remissão dos pecados de todo o mundo, não um cordeiro provisório como era o cordeiro da antiga aliança. E ele ressuscita no domingo, que era o dia também de uma festa judaica, que era chamada a festa das primícias. O que são as primícias? São os primeiros frutos da colheita. E esses primeiros frutos da colheita, eles são os melhores. Os melhores. Uma dúvida que eu sempre tive, antes da gente fazer esse segmento, então, o que seria o sábado de Aleluia que a gente comemora também? Sim. Pelo menos a impressão que eu tenho é que se comemora a ressurreição de Cristo no sábado de Aleluia. Exatamente. Nós comemoramos... Não foi no domingo, foi no sábado, foi mais ou menos? Nós não sabemos, não conseguimos precisar o horário em que Jesus ressuscitou, né? Se foi 6 horas da noite, se foi 7, se foi da madrugada. O que os evangelhos nos permitem saber é que foi na madrugada de sábado para o domingo, né? Porém, dentro da cronologia da tradição judaica, já começa a se contar o dia seguinte, não a partir de meia-noite. Isso aí é coisa nova, coisa nossa, né? É domingo, então, depois, quando dá meia-noite. Não, para eles é domingo, quando já aparece a primeira estrela no céu. Por isso que o Shabat deles, o sábado deles, começa na sexta-feira à noite. Começa no cair da tarde, né, no crepúsculo, quando aparece a primeira estrela. A primeira estrela no céu, já começou o sábado, já é sábado para eles. Por isso que também dentro da liturgia, nós podemos celebrar a missa, chamada missa vespertina, do sábado. Todos os sábados, aquela missa a partir das 4 horas, que ela já vale pelo domingo, né? É dentro desse sentido de cronologia, não a partir de meia-noite. Para nós é domingo, depois que nós encerramos as orações litúrgicas daquele dia. A última oração litúrgica, né? A última hora litúrgica, hora santa, é 3 horas da tarde. Depois vem as vésperas. As vésperas, então, já são as vésperas dominicais. Então, no caso, o sábado de Aleluia é o sábado de Aleluia a partir da noite. A partir da noite. Antes da noite é sábado santo.
É o sábado do repouso, em que Jesus desce à mansão dos mortos. Para nós, o sábado ele só é de aleluia a partir da noite. Não... Eu aproveito que eu vou tirar todas as minhas dúvidas que eu não tirei na minha catequese. A mansão dos mortos seria uma espécie de purgatório? Não, a mansão dos mortos é aquilo que os judeus chamam de Sheol. Né? O que é o Sheol? É um estado de dormição, em que as almas dos justos, até aquele momento, repousavam aguardando a sua redenção. Numa linguagem leiga, a gente poderia dizer que aquilo dali era uma espécie de pré-purgatório, então? Não, 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 tem não. nada a ver. Porque Jesus, quando ele desce à mansão dos mortos, ele vai ao Sheol, é quando, então, tem o grande brado do levanta tu que dormes. E aquelas almas bem-aventuradas, ele as conduz todas aos céus. Não é? Então, desde... Antes dessa ressurreição de Cristo, não tinha o céu, então. Não, o céu sempre existiu, né? Porém, Não estava habitado, digamos assim. não participavam os seres humanos. Não participavam os seres humanos. Não, né? Todos eles estavam, então, no Sheol. Ainda hoje, a crença judaica é essa, de que a pessoa morre e ela fica no Sheol, aguardando, então, a redenção que vem pelo Messias. Ou a ressurreição dos mortos. Né? Então, a gente estava no domingo de Páscoa, onde Cristo ressuscitou. Exatamente. Então, Jesus... Ele interrompeu uma porção de vezes. Então, Jesus ressuscitou na chamada festa litúrgica das primícias. Por isso que Jesus, no Novo Testamento, ele é chamado de primícias dos que ressuscitarão. Ele é o primeiro. Né? E como primícias, ele é o fruto mais elevado, ele é a parte, né, da colheita mais elevada. Por isso que ele é chamado de primícias dos que hão de ressuscitar, dos que morreram e que hão de ressuscitar. Então, a festa judaica das primícias dizia que os judeus deveriam apresentar a Deus os primeiros frutos, as primícias das colheitas. Né? Era um amarrado de feixes com os primeiros frutos dos cereais. Isso está em Levítico, né? Posso até depois ver aqui no computador qual é a passagem, mas está em Levítico. Está em Levítico, estou vendo aqui, eu já tinha até separado, sabia que a gente ia falar sobre isso. Está em Levítico 23, em que diz mais ou menos o seguinte: 50 dias depois que ofereceram esse feixe, ou seja, 50 dias depois da festa das primícias, apresentem a Deus o Senhor outra oferta da colheita de cereais. Cada família deverá apresentar 2 pães feitos com a melhor farinha e com fermento. Cada pão deverá pesar 2 quilos. Esses pães são uma oferta a Deus, o Senhor, tirada da melhor parte da colheita de trigo. Então, aqui é a festa de Pentecostes, que os judeus chamavam, então, de festa das semanas. Ou festa, melhor dizendo, festa das 7 semanas, porque a festa de Pentecostes judaica ela ocorre 7 semanas depois da festa das primícias. Né? Então, veja, já na liturgia judaica havia uma associação muito íntima entre a festa das primícias, que se apresentava os primeiros feixes dos cereais, das colheitas, e a festa das 7 semanas, que 7 semanas depois se apresentava os pães feitos com cereais. Né? Então, partindo para a realidade cristã, visto que tudo isso no Antigo Testamento é prefiguração, é preparo, né? É imagem, é figura da realidade que ocorrerá a partir de Cristo. Cristo, então, ele sim é primícias dos que ressuscitarão, que aquelas primícias, aqueles cereais simbolizavam. Né? E 50 dias depois em que os judeus deveriam apresentar os pães feitos com aqueles cereais, com aquelas primícias, Jesus, então, envia o Espírito Santo sobre os discípulos. Conforme nos narra o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Jesus, 50 dias depois da sua ressurreição, no dia da festa litúrgica judaica de Pentecostes, ele cumpre a promessa que havia feito, segundo a qual ele enviaria o Espírito Santo
aos seus discípulos, para que estes, então, proclamassem as maravilhas de Deus. E é muito significativo. Muitos teólogos consideram Pentecostes como o dia da fundação da igreja. Como o dia da fundação da igreja. Jesus, ele depois que ressuscita, ele tem 50 dias, ele passa 50 dias se manifestando aos seus discípulos, que, num primeiro momento, tem dificuldade em acreditar. Então, Jesus Cristo participa da festa de Pentecostes, já que ele ficou 50 dias Não, após a sua... não. Ele não... Então ele ficou 49 dias. Não, ele ficou 40 dias. Né? 40 dias após a ressurreição. Ele tinha uma, digamos assim, uma vida pública com seus discípulos, ele era visto publicamente, saía, andava, tinha uma... Após a ressurreição, ele teve, a gente pode colocar assim, tirando que ele é filho de Deus, ele teve uma vida normal, assim? Ele, depois da ressurreição, ele já não mais participa dessa dimensão da nossa vida. Ele já se encontra numa outra dimensão da vida. Por isso ele tem o poder de, inclusive, atravessar paredes. O Novo Testamento nos narra, os evangelhos nos narram, que estando reunidos, os apóstolos, Jesus se põe diante deles. Né? Jesus aparece, são as chamadas aparições do ressuscitado. Ele primeiro aparece a Maria Madalena, né? Depois aparece aos discípulos reunidos, quando ainda faltava Tomé. Depois, 8 dias depois, aparece com a presença de Tomé. Ele sopra o Espírito Santo sobre os discípulos no domingo, como nós vimos no evangelho de hoje, que é o chamado Pentecostes joaneu, em que Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos e dá a eles a faculdade de perdoar os pecados, né? É o espírito da reconciliação, dá à igreja, portanto, essa faculdade de perdoar os pecados, de reconciliar. A igreja, nesse sentido, ela é constituída pelo próprio Senhor Jesus como um instrumento de reconciliação. Então, o texto do Novo Testamento diz que Jesus, ele sentou-se à mesa com os seus discípulos, apareceu aos discípulos de Emaús, né? Ele comeu com os seus discípulos, e se diz ainda que cerca de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Né? Jesus, ele se deixou tocar, como falou a Tomé, toca aqui as minhas feridas, Tomé, toca as minhas feridas nas mãos, toca a minha ferida do lado, e não ser incrédulo, mas crê na ressurreição. Então, Jesus, ele ressuscita, assim, em corpo, alma e divindade, né? Se coloca diante dos seus discípulos, faz refeição com eles, aparece a cerca de 500 pessoas, né, que afirmam terem visto Jesus ao longo dos 40 dias após a sua ressurreição. E então, 40 dias após a sua ressurreição, como nos narra os Atos dos Apóstolos, ele sobe aos céus. Né? É a festa da Ascensão. E depois... Eu queria jogar uma pergunta, porque eu acho que eu acabei de... Se eu estava para um lado, eu acabei jogando para o outro. Que era a questão que o senhor falou, que alguns teólogos entendem Pentecostes como nascimento da igreja, mas eu, não sei se você já sabe, eu já fiz as minhas missões evangelizadoras. Eu dizia o seguinte, que a igreja tinha nascido quando o Cristo falou, tu és Pedro, uma pedra, e sobre ti edificarei minha igreja. E as forças do inferno não prevaleceram sobre elas. Foi o único versículo que eu decorei. Não foi nesse momento que a igreja nasceu, e perguntaram aqui o Goku Blue, está sempre aqui na live, que entende mais. Ele, aproveitando essa questão de Pedro, pergunta assim, o que a Igreja Católica Apostólica Romana acha do Papa? Eu acho que acha boa coisa, né? Porque... Mas aí, se você puder responder o Goku e a minha indagação, a Igreja não nasceu nesse momento que Cristo deu a eles, a Pedro, a chave do reino dos céus? Então, há várias teorias, né? Uma delas seria que a igreja ela não nasceu nesse momento. O que é colocado é que ela nasceu... São 3 teorias, basicamente. Que ela teria nascido na encarnação, porque Jesus é a cabeça da igreja, né? Nós somos os membros desse corpo que ele constitui. Uns afirmam que foi na encarnação, outros afirmam que foi na cruz, quando o seu lado foi perfurado, do qual saíram sangue e água, né? Jorraram sangue e água como símbolos do batismo, né? E também a água símbolo do batismo,
e o sangue da Eucaristia, mas o maior consenso que há entre os teólogos é que seria sim a Pentecostes. Por quê? Porque em Pentecostes se cumpre a promessa que o Senhor havia feito ao profeta Joel, de que nos últimos tempos, o Senhor enviaria o seu Espírito sobre os seus discípulos, né? Sobre os seus eleitos, os seus escolhidos, um espírito profético. Então, os últimos tempos, eles são inaugurados em Pentecostes. É somente em Pentecostes que nós temos os últimos tempos. Na encarnação, nós temos a plenitude dos tempos, né? E na criação nós temos o princípio dos tempos. Desde a criação até a encarnação, nós temos o princípio dos tempos. A partir da encarnação, nós temos a plenitude dos tempos. E depois, com Pentecostes, se inaugura os últimos tempos, ou então chamado fim dos tempos, ou ainda o tempo da igreja. Agora eu estou preocupado. Eu estou no fim dos tempos? Todos nós estamos no fim dos tempos. Né? Jesus toma conta, Deus é mais. Padre, mas como é que foi, em termos assim, de cena, Pentecostes? Os discípulos estavam lá, aí o Espírito Santo desceu. Como é que foi? Os discípulos, digamos assim, fisicamente falando. Sim, os discípulos eles seguem as instruções de Jesus. Né? Jesus deu orientações precisas aos discípulos, né? De que eles, isso está no Novo Testamento, de que eles não deveriam se afastar de Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa. Né? Não deveriam se afastar de Jerusalém depois de sua partida. Então, os discípulos eles permanecem em Jerusalém, aguardando a realização da promessa do Senhor, segundo a qual ele enviaria um outro paráclito. O que significa a palavra paráclito? Defensor. Por que Jesus fala um outro paráclito? Então, quem é o primeiro? É ele mesmo. Jesus é o primeiro paráclito. Né? Então, ele afirma que os discípulos não deveriam se afastar de Jerusalém, mas deveriam lá permanecer até que ele enviasse um outro paráclito. E Jesus envia esse outro paráclito, que é o Espírito Santo, na manhã da festa judaica de Pentecostes, quando então Jerusalém estava repleta de judeus vindos do mundo inteiro para apresentar as suas ofertas a Deus no templo de Jerusalém. Só que os discípulos eles estavam amedrontados. Né? Havia 50 dias, cerca de 50 dias, que eles presenciaram o pavor da cruz, o escândalo da cruz. Então eles estavam amedrontados, eles estavam escondidos, com medo dos judeus, né? Estavam verdadeiramente acovardados. Mas eram covardes em oração. Eram covardes em oração porque tinham medo. Assim como esse momento que nós estamos vivendo hoje. Né? Hoje nós vivemos uma grande busca por Deus, uma grande busca pelo universo religioso, porque as pessoas estão amedrontadas, estão com medo de morrer. Estão com medo de morrer com medo da Covid-19. Né? Então os discípulos também tinham medo de morrer, eles tinham medo da cruz, eles tinham medo da perseguição dos discípulos. Por isso permaneciam em oração. Em oração, juntamente com a Virgem Santíssima, que já havia sido entregue aos cuidados de João, apóstolo, pelo Senhor na cruz, conforme nós recordamos. Até que, então, o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos nos diz que se ouviu um grande estrondo, um grande barulho, né? E que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos sob a forma de línguas de fogo. E eles, então, que ali estavam escondidos, né, trancafiados, amedrontados, acovardados, tíbios de espírito e de coração, eles se enchem de zelo apostólico, se enchem de zelo pela glória de Deus e saem à praça pública, já sem ter medo da perseguição dos judeus, e começam a falar em outras línguas. Em outras línguas. Que línguas eram essas? As línguas daqueles judeus que ali estavam, que não eram todos eles de Israel, nem de Jerusalém. Não é? Eles eram de várias partes do mundo, da Mesopotâmia, da Líbia, né? Enfim, de várias regiões, como os próprios Atos dos Apóstolos. Havia judeus que falavam grego também, né? Sim, falavam grego, falavam latim, falavam tudo. Né? Olha, hoje a nossa live está altamente bíblica. Entrou Jesus, entrou Esdras, daqui a pouco vai entrar Moisés também, que já está chegando. E Maria. E Maria também, Maria passando à frente. Isso. Então,
Então eles saem à praça pública e começam a proclamar as maravilhas de Deus. Eles começam a ali apresentar o querigma, anunciar Jesus, né? Não é qualquer coisa que eles estão fazendo, nem discurso político, eles estão anunciando Jesus. E os judeus, eles ficam surpresos com aquilo e falam: como é que nós escutamos eles falarem e cada um escuta na sua própria língua? Né? É uma coisa realmente maravilhosa, coisa prodigiosa. É a chamada. Esse sim é o verdadeiro dom de línguas, né? É a capacidade que os discípulos tiveram de falar na sua própria língua, mas cada um daqueles ouvintes escutava na sua língua, né? Ou seja, eles falavam numa língua, os ouvintes escutavam em outra. Peraí, me confundi. O discípulo de Cristo ele falava em hebraico, e o outro escutava em grego, seria isso? Exatamente. Em grego e em tantas outras línguas, entendeu? Nos seus dialetos. Ou seja, é um evento prodigioso, é um evento maravilhoso, é um evento e único na história da igreja, né? Na história do mundo. Não houve outro evento parecido. Pentecostes é um evento único e que expressa a universalidade da igreja e a sua unidade. A sua universalidade e unidade de povos, de línguas, de culturas, de etnias, né? Tanto que os discípulos, eles falavam na sua própria língua, mas todos ali presentes escutavam na sua língua de origem. E os Atos Apóstolos nos dizem até que alguns começaram a dizer assim: mas esses homens estão embriagados, né? Se fosse no português, no bom português, diríamos, eles estão cheios de cachaça. Mas Pedro, então, toma a palavra. Olha aí, mais uma vez, a primazia de Pedro, né? Ele toma a palavra e, então, esclarece aquilo que estava acontecendo, né? Eles dizem: homens, esses homens que aqui estão, não estão embriagados porque ainda não são nem 9 horas do dia, da manhã. Né? E ele começa, então, a narrar as maravilhas de Deus, a falar sobre Jesus, a anunciar o mistério de Jesus morto e ressuscitado. Então, é o anúncio da ressurreição. Eles como testemunhas da ressurreição, pois viram o Senhor ressuscitado, comeram com o Senhor ressuscitado, tocaram no ressuscitado, agora eles são ungidos pelo Espírito Santo, que desce sobre eles, sob a forma de línguas de fogo, e ali eles são habilitados à missão. É somente por esse Pentecostes, por essa vinda do Espírito Santo, que eles se transformam totalmente. Lembremos Pedro, né, o quão entusiasta, impulsivo que era, mas também covarde, que negou o Senhor por 3 vezes, né? Fugiu da cruz e estava agora escondido, trancafiado. E de repente, a partir dessa unção do Espírito Santo, ele sai à praça pública e é o primeiro a tomar a palavra e anunciar Jesus sem medo algum, mas cheio de coragem, cheio de zelo pela glória de Deus e está ali disposto ao martírio, né? Então os discípulos, eles mudam totalmente. O moral deles muda totalmente a partir de Pentecostes. Padre, então a gente pode dizer que Pentecostes seria o nascimento público da igreja para o mundo? Sim, exatamente. Exatamente. Aqui eu estou perguntando, sim, o Padre Valtemário, ele é do Rio de Janeiro. Sim. Agora, padre, eu sinto uma certa falta, porque, por exemplo, quando tem Páscoa, há uma grande festa. Estou falando festa no sentido festivo mesmo da palavra. Por que Pentecostes não teve essa tradição tão festiva como a história da igreja ela fez, acabou acontecendo em relação à Páscoa e ao Natal, por exemplo? Eu diria que... Não é uma explicação, assim. Sim, eu diria que talvez essa sua visão ela seja própria da grande cidade, né? Que se laicizou demais e acabou por colocar em uma segunda escala ou até mesmo perder as suas referências religiosas. Porque a festa de Pentecostes é uma festa popular espetacular, principalmente no interior, né? Chamadas festas do divino. Aqui eu cito algumas cidades do interior, que são cidades turísticas, né? Paraty, Tiradentes,
São João del Rei, não é? Muitas cidades também de Goiás, no Nordeste, né, as pessoas colocam enfeites de pombas na porta de casa, bandeirolas, as bandeiras do divino, né? Há procissões do divino, cantigas, músicas populares. Então, na cidade, na grande cidade, nós não experimentamos muito isso, mas no interior é muito forte essa chamada festa do divino. Eu penso que talvez, porque, por exemplo, a Páscoa tem um apelo comercial muito grande do chocolate. Natal, então, assim, nem se fala, né? O pessoal vende até a mãe na sua que se deixar. Você acha que talvez a falta de uma identificação com algum elemento do capitalismo tenha feito com que a festa de Pentecostes, pelo menos nas grandes cidades, ela não tenha sido colocada do ponto de vista festivo no mesmo patamar? Sim, sim, com certeza. Concordo plenamente. E que bom que a festa de Pentecostes não foi comercializada, porque assim ela mantém a sua pureza devocional, a sua pureza espiritual. Agora, com as igrejas fechadas, muitos paroquianos meus, né, são mais conscientes da importância da festa de Pentecostes, começaram a me pedir: padre, por favor, deixa eu participar da missa, deixa eu ir à igreja, eu fico quietinho num canto, porque Pentecostes é um dia importante, é muito importante para nós católicos, né? Aqui no Rio de Janeiro, dessas festas populares do Divino, somente em quatro regiões da Zona Norte se mantém, né, através das Irmandades do Divino Espírito Santo. Inclusive, uma dessas quatro regiões é aqui em Vila Isabel. Tem também no Largo da Segunda-feira, se eu não estou enganado, tem no Engenho Novo e no Encantado, né, a festa do Divino. Então, aqui em Vila Isabel, todo domingo, aliás, já começa desde o domingo da Páscoa. A festa do Divino já começa no domingo da Páscoa com a oração do terço, cantado nas casas. É uma tradição açoriana, né, que vem das Ilhas dos Açores, cantado da forma como é feito lá, e com as coroas, com as chamadas coroas do Divino, que peregrinam de casa em casa. A gente tem a questão da imagem peregrina de Nossa Senhora, né? Então, essa devoção do Divino Espírito Santo é com a coroa, o cetro, e uma outra peça que é a salva, que é uma espécie de bandeja que se coloca a coroa. Peregrina nas casas e as pessoas rezam o terço cantado nas casas. E quando chega no domingo de Pentecostes, há um aspecto social, que é a distribuição de pães e de carnes aos pobres. Daqui a pouco eu te explico essa tradição, que inclusive é monárquica. Opa! Pessoal, é o seguinte, se você tiver vendo, chama os seus amigos, que depois o padre vai falar de uma tradição monárquica. Me pegou de surpresa, hein? Ah, é? Me pegou de surpresa. Mas continua aí, que agora... Chama aí os amigos para entender a festa do... Chama os amigos para entender a tradição monárquica relacionada à festa de Pentecostes. Exatamente. Então, tem a distribuição de carnes e pães para os pobres, e no domingo eles fazem uma procissão vindo com as coroas, né? Originalmente são 7 coroas, representando os 7 dons do Espírito Santo. Eles saem lá do oratório deles, na Praça Barão de Drummond, antiga Praça 7 de Março, né? E vem até a Basílica. E aqui nós celebramos a missa solene com todos os irmãos, com todos os membros associados da Irmandade. E nós fazemos a coroação do Divino, não é? E o que é essa coroação do Divino? Nós estamos acostumados a coroar a imagem de Nossa Senhora, a coroar a imagem do Sagrado Coração de Jesus, não é? Mas como vai coroar o Divino? Quais são as imagens do Divino que nós temos nas Sagradas Escrituras? É o vento. O vento não dá para coroar, né? Nós temos o quê? O fogo. O fogo também não dá para coroar. Nós temos a água. A água não dá para coroar. A pomba dá para coroar a pomba. Mas a pomba ia sair correndo, né? Ia sair voando e a coroa ia cair. Então, uma intuição teológica muito interessante dessas comunidades, não é? De uma devoção bastante popular, é a coroação de crianças batizadas com menos de 7 anos.
Por que crianças batizadas com menos de 7 anos? Porque a idade da razão é qual? É 7 anos. Quando então a criança ela tem um discernimento entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, né? E que aí, assim, ela já começa a ter liberdade para pecar, consciência e liberdade para pecar. Então, teoricamente, de 7 anos... Peraí, Flávio, só o meu nome, como é que é? Consciência e liberdade para pecar? É claro. É claro. Vamos usar um outro termo aí. Ah. Liberdade para pecar, sou mal. O homem peca porque ele tem liberdade para pecar, não é verdade? Por isso que ele precisa se confessar, porque ele fez um mau uso de sua liberdade, pecou e por isso precisa de remissão. Né? Vamos falar o seguinte, que até 7 anos é uma ameba, e a ameba não peca. Acho que fica mais bonito. Ameba não peca. Ameba, bonito, tá bom. A ameba não peca. Não, eu diria que é o maior símbolo do Espírito Santo. Porque a criança ela é batizada, recebeu o Espírito Santo nela habita e ali não há nenhuma mancha de pecado. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Considerando que o Espírito Santo seria a terceira pessoa da Trindade, ele não poderia ser representado, pelo menos didaticamente, como uma pessoa, já que tem o Deus Pai, que é uma figura masculina, o Deus Filho, uma figura masculina mais jovem, e o Deus Espírito Santo ser representado como uma pessoa mesmo? Isso é complicado, porque Deus Pai como uma figura masculina, isso é uma representação, né, que nós criamos. Jesus chama Deus de Pai, mas no Antigo Testamento, antes de Jesus, toda a referência a Deus como Pai é sempre por analogia. Por isso que Jesus é considerado um herege, quando chama a Deus de Pai. Porque Deus, conforme a teologia judaica, ele é incorpóreo, ele não pode gerar, então por isso que ele não é pai, né? Ele não pode gerar, desculpe, pode gerar de acordo com os nossos critérios humanos, não é? Nós somos gerados por um homem e por uma mulher. Há uma relação complementar aí diferente. O pai gera o filho sim, né? É um ato, inclusive, de geração eterna. Mas quando Jesus diz que ele é filho de Deus Pai, então os judeus chamam Jesus de herege, né? Porque Deus, para eles, não tem filho. Então, voltando à coroação que a gente estava falando? Da coroação das crianças. Então, e depois você falou que tem uma tradição monárquica aí que eu vou querer saber. Então, se coroa crianças batizadas com menos de 7 anos, porque então elas não teriam nenhuma mancha de pecado e por isso seria uma expressão mais bela, mais singela, mais pura, né, e encarnada do Espírito Santo. E aí nós fazemos essa coroação todos os anos aqui na festa de Pentecostes. Esse ano não pudemos fazer. Né? Então vamos à origem monárquica. Peraí, antes da origem monárquica, eu quero ler um comentário aqui que eu achei muito carinhoso, do Goku Blue, que está sempre aqui com a gente. Né? Ele falou assim: sou protestante, mas reconheço a importância da Igreja Católica para a nossa civilização. O Brasil e milhares de países foram fundados sobre a fé católica. Muito legal. Sim, bacana. Agora pode... Posso? Agora pode. Certo. Eu só não estou conseguindo tirar os comentários daqui. Deixa eu ver aqui. Entrega para Deus. Não dá para tirar, entrega para Deus. Então vamos lá. A origem monárquica não, mas a relação, né, da festa do divino, da tradicional e popular festa do divino, com a monarquia portuguesa. Né? No ano de cerca do ano de 1320, século XIV, portanto, houve uma ameaça ao reino português. Né? E que ameaça foi essa? É uma ameaça que vinha do próprio trono. Do próprio trono. O rei Dom Dinis, né, ele brigou com o seu filho legítimo, com quem ele teve, com Isabel de Aragão, rainha de Portugal, que depois será mais tarde conhecida como Santa Isabel, rainha de Portugal. Ele entrou em litígio com o seu filho e decidiu que não iria deixar o trono para o seu filho legítimo, mas que deixaria, sim, o seu trono para o filho bastardo.
né, que se chamava Afonso Sanches. E o filho legítimo esperava ser, então, proclamado o rei após a morte do pai, e ele seria o Afonso IV. Quando o pai, então, declarou publicamente que não deixaria o trono para o seu filho legítimo, que seria deserdado, mas deixaria, assim, para o filho bastardo, o filho legítimo, então, resolveu arregimentar um grupo de soldados, de guerreiros, fiéis a ele, para tomar o trono do pai à força, antes mesmo que ele morresse, para não dar oportunidade para o filho bastardo, para Afonso Sanches. Não é? Então, aí haveria o risco de divisão do reino de Portugal entre os pró-Dom Dinis, com seu filho bastardo, e os pró-filho legítimo. Não é? Então, Isabel de Aragão, que era uma mulher muito santa e devotíssima do Divino Santo, ela clamou, orou, interviu apenas com a força da oração, pedindo a reconciliação entre pai e filho e a unidade do trono. E ela pediu isso exatamente ao Espírito Santo, conhecedora que era que o Espírito Santo de Deus, ele é o elemento fundamental da unidade de toda a igreja, da unidade de todos os discípulos de Jesus. Né? E ela fez uma promessa que se ela alcançasse a graça da reconciliação entre pai e filho, e com isso a unidade do reino de Israel, do reino de Portugal, que estava ameaçado a se dividir, né, em duas partes, ela então iria fazer uma grande festa, iria construir uma igreja dedicada ao Divino Espírito Santo, ia fazer uma grande festa no dia de Pentecostes e iria se fazer sentar no trono, que era motivo de discórdia, de divisão entre pai e filho, ia se fazer sentar um pobre. E iria chamar para essa festa, oferecendo um grande banquete para todos os pobres do reino de Portugal. Ela alcançou a graça. Pai e filho se reconciliaram. Ela mandou construir a igreja dedicada ao Divino Espírito Santo e no dia de Pentecostes a igreja foi inaugurada, ela foi dedicada a Deus, foi consagrada, né, ao Espírito Santo. E foi feita uma grande festa, uma grande solenidade com todos os nobres do reino de Portugal. Então, ao final da cerimônia, ela fez sentar o mais humilde do reino que ali estava presente, um pobre, ela fez sentar no trono, e o bispo, então, da cerimônia, coroou aquele pobre no trono. E naquele dia, portanto, naquele dia de Pentecostes, a pessoa mais humilde, mais pobre do reino se tornou o rei, né, de Portugal. E depois ela ofereceu um grande banquete para todos os pobres e os nobres que, então, serviam os pobres naquele grande banquete. No ano seguinte a essa festa, com a autorização de Dom Dinis, há muitas histórias, muitas versões para essa história. Eu estou te contando apenas uma versão. Ela então mandou fazer várias coroas similares àquela coroa do rei. E na festa de Pentecostes, então, se criou esse costume de se coroar o imperador, que no início eram pobres, mas depois perdeu esse critério de ser pobres, né? Se passou a fazer sorteio. Então, ainda hoje, muitas cidades do interior do Brasil, a chamada coroação do imperador no dia de Pentecostes. Depois as pessoas podem procurar na internet que vão ver fotos, né, de pessoas com roupas de época, nobres, né, e com um rei, uma rainha, um imperador, uma imperatriz desfilando pela cidade e sendo aclamadas como um rei. E é muito significativo essa festa porque mostra que qualquer pessoa ela pode exercer a sua liderança dentro da comunidade, deixando ou colaborando com a graça do Espírito Santo. A vontade da rainha Santa Isabel, ou de Santa Isabel, rainha de Portugal, era mostrar que o Espírito Santo ele não é somente o elemento fundamental de unidade do reino, como ele também desperta talentos, ele desperta lideranças, e que cada um dentro da sua comunidade pode fazer da sua parte, né? Pode fazer a sua parte, porque Deus fez de todos nós um povo de reis e de sacerdotes. Porque uma vez que fomos associados a Jesus, que é Cristo, Rei do Universo, nós participamos também da sua realeza. Então, essas coroas
que temos aqui em Vila Isabel e que há ainda em outros poucos bairros do Rio, mas que há em diversas cidades do interior do Brasil, ela remonta a essa festa tão singular de Pentecostes do ano, ou cerca do ano de 1320, com Santa Isabel, Rainha de Portugal. Padre, você abordou a questão da unidade. Para a gente terminar, eu acho que o senhor deve ter visto que hoje, não vou entrar no mérito de que lado que eu estou, embora todo mundo saiba o lado que eu estou, que teve essa briga lá em São Paulo de grupos que eram pró-Bolsonaro, grupos que eram contra Bolsonaro, e todo mundo esquecendo do Brasil, né? Enfim, assim, eu não vou repetir aqui a minha opinião, mas todo mundo sabe de qual lado que eu estou, mas eu ia pedir o seguinte, se você poderia fazer uma oração aqui ao vivo, porque por mais que a gente esteja em lados opostos, somos todos brasileiros. E eu acho que, assim, cada um dentro do seu jeito, a gente quer um Brasil mais justo, né? Uhum. Infelizmente, a gente está numa fase de muita polarização, né? Sim, né? Politicamente, eu entendo que somente a monarquia é para unir. Aquela figura do imperador, que, claro que ninguém é totalmente neutro, mas pelo menos que ele é muito mais neutro que um político. E do ponto de vista espiritual, somente nosso Senhor Jesus Cristo para unir o Brasil. Então, eu pedi que o senhor fizesse uma oração e todo mundo que estivesse assistindo participasse dessa oração ao vivo, que não estava combinado, peço desculpa, Sim, imagina. porque eu acho que o Brasil precisa de ter que rezar muito ou orar dentro de quem tem uma concepção religiosa, que não fala rezar, prefere outro vernáculo, mas que a gente tem que estar com muita oração pelo Brasil, porque essa polarização ela vai fragmentar o país, se é que já não fragmentou. Então, Sim, sim. pode começar. Antes de tudo, né, é muito triste nós vermos essa briga, nós vermos tanta discórdia exatamente no dia de Pentecostes, que é um dia de unidade, na universalidade, na diversidade, na multiplicidade de dons e de carismas. Nós somos diferentes, o ser humano ele é diferente um do outro, ninguém é igual ao outro, nós pensamos de formas diferentes, nós temos dons, talentos, carismas, formas de rezar diferentes, mas o Espírito Santo, ele nos recorda, ou quer nos recordar, que todos nós somos membros de um único corpo, que é o corpo de Cristo. Todos nós somos um único povo, somos o povo de Deus. Pensar diferente, ter discordâncias, tudo isso é legítimo, mas a agressão, o ódio, a ofensa, nada disso é legítimo. Então, o que acontece hoje é um verdadeiro escândalo. É um verdadeiro escândalo para um povo de profundas raízes cristãs. Um povo que foi fundado, que foi erigido sob o sinal da Santa Cruz. Um povo que teve como primeiro nome Terra de Santa Cruz. É um verdadeiro escândalo. Só sai ganhando uma única pessoa com tanta divisão. É Satanás, que quer a destruição. Jesus nos ensina que um reino dividido, ele tende à ruína. E é isso que tem acontecido com o Brasil. Com a divisão que há entre nós estamos em franco declínio. Franco declínio em todos os aspectos, em todas as esferas da vida, né? Principalmente da vida social, mas também na vida moral. Na vida moral. Não falo somente moral sexual, não. Eu falo em todos os sentidos. Não é? O errado é válido desde que o objetivo seja atingido e o objetivo seja bom, o chamado os fins justificam os meios. Não, isso jamais. Então nós devemos clamar ao Divino Espírito Santo que ele venha em nós, que ele venha sobre nós, que suscite sentimentos de paz, de unidade e que todos nós possamos nos unir nesse momento tão difícil para toda a nossa gente, pelo bem, pela vida, pela proteção dos mais frágeis. Então, para concluir, eu vou rezar agora a tradução do Veni Creator, né, do hino tradicionalíssimo, que é o Vinde Espírito Criador. Vou fazer um lembrete, que tem 2 minutos para o Instagram dar um corte na gente, hein? Certo, então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus excelso, dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Amém. Padre, quero agradecer demais, mais uma vez, a sua gentileza. Para quem não sabe, Valtemário foi meu conterrâneo no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Foi de cavalaria também, né? Também. Gente, até minha mãe está na live aqui, quietinha. Quero agradecer. Pessoal, faltam 30 segundos para acabar. Quero agradecer, Padre, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua gentileza. Espero que essa quarentena acabe logo, para a gente poder voltar e participar da Ceia do Senhor. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você que ficou acompanhando a gente aqui. Essa live vai estar no YouTube. Se estiver vendo no YouTube, chegou até aqui, curta, compartilha. Se não gostou, também pode dar dislike, porque isso para mim não faz a menor diferença, não vou perder dinheiro com isso.